Bom dia, Igreja Brasileira. Eu quero aproveitar o domingo para falar diretamente com os cristãos batistas de todo o Brasil e comentar a fala do pastor Sérgio Duzilek, o presidente da Convenção Batista Carioca, num palanque político de campanha aí do ex-presidente, do candidato e ex-presidiário Lula. Quero começar dizendo que o pastor Sérgio Duzilek não representa os cristãos batistas, ele não representa a Igreja Batista do Brasil e ele não tem autoridade dada para falar em nome da Igreja Batista Brasileira. Ele ocupa um cargo administrativo que não lhe dá o direito de falar em nome da Igreja Batista Brasileira. Antes de eu dar continuidade, eu quero mostrar para vocês a fala lamentável do pastor Sérgio. Assiste aí. Quero chamar pastor Sérgio Duzilek, pastor batista e pastor presidente da Convenção Batista Carioca. Quero saudar a todos com a paz de Jesus, presidente Lula, governador Alckmin. O melhor tempo para a igreja brasileira que essa terra viu foi o tempo do seu governo, presidente Lula. Não é porque as igrejas podiam pregar o evangelho livremente e nós queremos, presidente Lula, dizer que nós estamos apoiando a sua volta à presidência. Presidente Lula, a igreja evangélica tem que pedir perdão ao Senhor. A igreja tem que pedir perdão ao presidente Lula. O Senhor não foi só alvo da injustiça do judiciário brasileiro. O Senhor tem sido alvo da injustiça do clero brasileiro. E eu me envergonho por isso, presidente, porque o Senhor não merecia e não merece continuar passando por essa injustiça. E que seja uma vitória acachapante no primeiro turno. Olê, 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 olá, Lula, Lula. Olê, 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 olá, Lula. Eu quero dizer que, como cidadão brasileiro, o pastor Sérgio tem o direito, como todos nós temos, de votar no candidato que ele quiser, de apoiar politicamente esse candidato, de fazer campanha para ele nas suas redes sociais, entre seus amigos e familiares. Nós ainda vivemos numa democracia e ele tem esse direito. Porém, como pastor, ele não tem o direito de falar em nome das suas ovelhas, de falar em nome das igrejas batistas, porque nós não lhe demos permissão para isso. Eu acho lamentável que o pastor Sérgio tenha perdido, enquanto pastor, a oportunidade de orar pelo candidato Lula, a oportunidade de dizer a ele que ele precisa se arrepender dos seus pecados, assim como todos nós, humanos pecadores. Quero dizer que a igreja brasileira não deve nada ao senhor Lula, nós não devemos pedido de perdão, porque nós não fizemos nada contra ele, foi ele que fez contra a nação ao roubar milhões do nosso dinheiro. Ao dizer que o candidato Lula tem sido injustiçado pela igreja brasileira, faltou ao pastor Sérgio Duzilek a sinceridade de dizer à igreja brasileira que o ex-presidente Lula, ele não foi inocentado, ele foi condenado nas 3 instâncias e ele recebeu a sua liberdade por um acordo que não lhe deu absolvição dos crimes pelos quais ele foi condenado. Ao dizer que a igreja brasileira viveu seu melhor momento durante o governo do presidente Lula, faltou ao pastor Sérgio dizer o quanto os cristãos são perseguidos pelo Lula e pela esquerda por pregarem a verdade bíblica. Faltou ao pastor Sérgio dizer a verdade à igreja acerca de pautas como a liberação do aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a doutrinação e a sexualização precoce de crianças. Faltou ao pastor Sérgio dizer que na China cristãos não podem mais falar de Jesus nas suas redes sociais e que esse é o modelo que o presidente Lula quer implantar aqui no Brasil. Eu espero que a Igreja Batista Brasileira se posicione em relação à atitude, ao comportamento do pastor Sérgio Duzilek
Eu penso que uma das principais razões pelas quais a igreja tem sido tão desacreditada politicamente é que nós temos confundido os nossos lugares. Igreja não é palanque político, a igreja foi feita para pregar o reino. Político não foi chamado para ministério, pastor não foi chamado para política. Meu desejo é que, enquanto cristãos, nós consigamos entender cada vez melhor a nossa função enquanto cidadãos do reino e enquanto cidadãos dessa terra. E quero terminar esse vídeo dizendo que eu acho lamentável quando um pastor chamado para pregar o evangelho, para pastorear ovelhas, para anunciar o reino de Deus, se confunde no seu lugar e escolhe fazer política. Porque eu acho que os cristãos têm o chamado para fazer a diferença. Porém, eu entendo que a uns o Senhor chamou para a política, a outros o Senhor chamou para o ministério. Pastores são chamados para o ministério. Pastores são chamados para pregar o reino, não para usar o nome de Deus e da igreja em vão. Como cristã batista, eu abomino a postura do pastor Sérgio Duzilek. Eu clamo aos pastores e líderes que entendam, cumpram com excelência a missão para o qual foram chamados, de pregar o evangelho e de cuidar de pessoas. Deixem a política para quem foi chamado para a política e cumpram vocês aquilo para o qual o Senhor lhes chamou.